Olá, meus caros. Sem mais demora, bora pro vídeo. O experimento Filadélfia é cercado por mistério, especulação e controvérsia. Segundo relatos populares, teria ocorrido durante a Segunda Guerra Mundial, em 1943, no estaleiro naval da Filadélfia, nos Estados Unidos. O objetivo, supostamente, era tornar um navio invisível ao radar inimigo, utilizando tecnologias inovadoras e ainda não compreendidas, envolvendo campos eletromagnéticos e teorias da física quântica. O navio associado a esse experimento seria o SS Eldridge, D-63, um contratorpedeiro de escolta da Marinha dos Estados Unidos. A história começa com relatos de que cientistas vinculados à Marinha, supostamente inspirados pelos trabalhos de Albert Einstein sobre o campo unificado, teriam desenvolvido um experimento para desviar ondas de radar e, radicalmente, tornar o navio invisível não só aos equipamentos, mas também à visão humana. A ideia era envolver o navio em poderosos campos eletromagnéticos gerados por bobinas gigantes, instaladas ao redor do casco do SS Eldridge. Segundo testemunhas e rumores, em 28 de outubro de 1943, o experimento foi realizado. O navio teria sido envolto por uma névoa esverdeada, causada pelo intenso campo eletromagnético, tornando-se invisível por alguns minutos. Em algumas versões, o USS Eldridge teria desaparecido do estaleiro da Filadélfia e reaparecido inexplicavelmente em Norfolk, Virgínia, a centenas de quilômetros de distância, antes de retornar ao seu ponto de origem quase instantaneamente. Esse suposto fenômeno seria conhecido como teletransporte. O mais inquietante nos relatos são os supostos efeitos colaterais sobre a tripulação. Disse que alguns marinheiros teriam sofrido queimaduras graves, desorientação mental, desaparecimento temporário ou até mesmo fusão física com o casco do navio, como se seus corpos tivessem se misturado ao metal. Outros teriam enlouquecido ou sofrido consequências permanentes. Existem histórias de homens desaparecendo diante dos olhos de testemunhas ou de reaparecerem em outros locais sem explicação. No entanto, o experimento Filadélfia é amplamente considerado uma lenda urbana, sem comprovação documental ou testemunhos oficiais confiáveis. A Marinha dos Estados Unidos nega veementemente que o experimento tenha ocorrido, afirmando que não há registros de projetos desse tipo e que o SS Eldridge nunca esteve em Filadélfia na data mencionada. Documentos oficiais indicam que o navio estava em Nova York e nunca realizou qualquer experimento relacionado à invisibilidade ou teletransporte. A origem da lenda pode ser rastreada até Carl Allen, também conhecido como Carlos Miguel Allende, que enviou cartas a Morris K. Jessup, um pesquisador interessado em OVNIs e fenômenos inexplicáveis. Nas cartas, Allen detalhava o suposto experimento, descrevendo os eventos extraordinários no USS Eldridge. Essas cartas foram consideradas confusas, incoerentes e por vezes delirantes, mas acabaram alimentando a imaginação de escritores, pesquisadores e entusiastas de teorias da conspiração. Ao longo dos anos, o experimento Filadélfia se tornou tema de livros, filmes e documentários, misturando fatos históricos, ficção científica e especulação. Alguns sugerem que o experimento teria explorado princípios de camuflagem magnética, tentando desviar ondas eletromagnéticas e tornar o navio invisível ao radar. Uma tecnologia que realmente foi pesquisada durante a guerra, mas sem os efeitos extraordinários descritos na lenda. Outras fontes sugerem que o experimento nunca existiu, sendo apenas fruto da imaginação de Carl Allen, influenciado pela literatura de ficção científica e pelo clima de paranoia da época. A Segunda Guerra Mundial foi um período de intenso segredo militar, com projetos como o radar, o sonar e, mais tarde, a bomba atômica, alimentando rumores sobre pesquisas ainda mais avançadas e perigosas. É importante contextualizar o experimento Filadélfia no cenário da época. O avanço tecnológico acelerado durante a guerra gerou uma onda de especulação sobre armas secretas, pesquisas científicas revolucionárias e projetos classificados. O medo do desconhecido e a necessidade de manter segredos militares alimentaram narrativas sobre experimentos impossíveis, como invisibilidade, viagem no tempo e teletransporte. A ciência moderna considera impossível realizar os efeitos descritos pelo experimento Filadélfia. A teoria do campo unificado proposta por Einstein nunca foi concluída, e não há evidências de que qualquer tecnologia disponível na década de 1940 poderia causar a invisibilidade óptica ou o teletransporte de um objeto tão grande quanto um navio.
Os relatos sobre fusão de corpos com o metal são considerados fantasiosos, sem respaldo científico. Ainda assim, a história do experimento Filadélfia persiste, fascinando gerações. Ela exemplifica como mitos e lendas podem surgir em torno de eventos históricos, misturando fatos, boatos e imaginação. O caso inspira discussões sobre os limites da ciência, os riscos do segredo militar e a influência da paranoia coletiva em tempos de guerra. Os detalhes do suposto experimento variam conforme as fontes. Em algumas versões, o navio teria desaparecido por minutos e reaparecido com a tripulação em estado de choque, incapaz de compreender o que havia ocorrido. Em outras, o teletransporte teria sido involuntário, resultado de uma falha no equipamento, causando danos irreparáveis aos homens a bordo. Há relatos de que alguns marinheiros teriam desenvolvido poderes paranormais ou habilidades psíquicas, sobrevivendo a experiências extremas. A cultura popular adotou o experimento Filadélfia como símbolo dos perigos da ciência não regulamentada e dos riscos do desconhecido. Filmes como The Philadelphia Experiment, lançado em 1984, dramatizam os eventos, retratando o navio desaparecendo em um vórtice temporal e seus tripulantes viajando para o futuro. Livros, séries e jogos exploram a narrativa, combinando o mistério com elementos de ficção científica, horror e suspense. A persistência da lenda é alimentada por inconsistências nos relatos oficiais e pelo fascínio por mistérios não resolvidos. A Marinha dos Estados Unidos, ao negar o experimento, apenas intensificou a curiosidade pública. Para muitos, a ausência de provas é vista como indicativo de um encobrimento, e a especulação continua, décadas após os supostos eventos. Do ponto de vista histórico, o USS Eldridge realmente existiu e serviu na Segunda Guerra Mundial, mas não há registros confiáveis de que tenha participado de qualquer experimento em comum. O navio foi transferido para a Marinha Grega após a guerra e descomissionado em 1992. Nenhum dos marinheiros que serviram a bordo confirmou os eventos descritos nas lendas, e os registros oficiais contradizem as datas e locais citados nas histórias. A análise científica dos efeitos descritos pelo experimento Filadélfia revela a impossibilidade prática de teletransporte ou invisibilidade óptica, especialmente com a tecnologia disponível na década de 1940. O campo eletromagnético necessário para tais feitos exigiria uma quantidade de energia e controle muito além da capacidade humana. Os efeitos adversos sobre a tripulação, como fusão com o metal ou desaparecimento físico, são considerados incompatíveis com as leis da física. Mesmo assim, o experimento Filadélfia permanece relevante como um caso de estudo sobre a criação de mitos modernos. Ele demonstra como boatos podem se transformar em lendas, influenciando a cultura e o imaginário coletivo. A combinação de elementos científicos, militares e paranormais cria uma narrativa irresistível, explorada por escritores, cineastas e pesquisadores alternativos. O impacto do experimento Filadélfia vai além da história em si. Ele representa o medo do desconhecido e os limites da curiosidade humana. A busca por respostas sobre o que seria possível com a ciência leva à criação de histórias que desafiam a lógica, mas estimulam o pensamento crítico. O caso também alerta para os perigos do segredo militar e da falta de transparência em pesquisas científicas, especialmente em tempos de conflito. Ao explorar a história do experimento Filadélfia, é importante distinguir entre fato e ficção. A ausência de provas concretas, a inconsistência dos relatos e a falta de testemunhas confiáveis sugerem que o caso é, em grande parte, uma lenda urbana. Entretanto, sua influência sobre a cultura popular e o imaginário científico é inegável. Muitos pesquisadores consideram que o experimento Filadélfia foi inspirado por projetos reais de camuflagem e defesa eletrônica, como o uso de desmagnetização para proteger navios contra minas. Esse procedimento, conhecido como degaussing, envolvia a instalação de cabos ao redor do casco do navio para neutralizar seu campo magnético, reduzindo o risco de detonação de minas magnéticas. Embora o processo não envolvesse invisibilidade óptica ou teletransporte, sua natureza secreta e complexa pode ter alimentado boatos sobre experimentos mais avançados. A relação entre ciência, segredo militar e especulação é central para a compreensão do experimento Filadélfia. Durante a Segunda Guerra Mundial, projetos como o radar, o sonar e o Manhattan Project eram mantidos sob rigoroso sigilo, gerando uma atmosfera propícia a rumores sobre pesquisas ainda mais extraordinárias.
O clima de paranoia e desinformação contribuiu para o surgimento de histórias sobre experimentos perigosos e misteriosos. A psicologia por trás da lenda também merece atenção. A necessidade humana de explicar o inexplicável, especialmente em períodos de incerteza, leva à criação de narrativas que misturam fatos e fantasia. O Experimento Filadélfia incorpora elementos de horror, ficção científica e suspense, oferecendo uma explicação imaginária para fenômenos desconhecidos. A história serve como metáfora para os riscos da ciência não regulamentada e para os limites do conhecimento humano. O legado do Experimento Filadélfia se perpetua em discussões sobre ética científica, responsabilidade militar e transparência. Ele inspira debates sobre os limites da pesquisa e os perigos do segredo, destacando a importância de manter a ciência acessível e compreensível ao público. A história também alerta para os riscos da desinformação e da manipulação de fatos em nome do segredo militar. Ao analisar o caso, é possível identificar os elementos clássicos de uma lenda urbana: relatos sem comprovação, testemunhas misteriosas, efeitos extraordinários e a recusa oficial em comentar ou admitir os eventos. Essas características tornam a história atraente e, ao mesmo tempo, difícil de verificar. O Experimento Filadélfia permanece como exemplo de como mitos modernos podem surgir, espalhar-se e influenciar o pensamento coletivo. A influência da lenda vai além da ciência e do militarismo. Ela inspira obras de arte, literatura e cinema, refletindo o fascínio humano pelo desconhecido. O Experimento Filadélfia aparece em séries de televisão, livros de ficção científica, quadrinhos e jogos eletrônicos, perpetuando sua presença no imaginário popular. Em resumo, o Experimento Filadélfia é uma história marcada pela dúvida, especulação e imaginação. Apesar de não haver evidências concretas de que o experimento tenha ocorrido, sua narrativa continua a intrigar, desafiar e inspirar. Ele serve como alerta sobre os perigos do segredo militar, os limites da ciência e o poder da imaginação humana. A busca por respostas sobre o Experimento Filadélfia continua, alimentada por novos estudos, debates e interpretações. Para alguns, ele representa a possibilidade de avanços científicos além da compreensão atual. Para outros, é apenas uma lenda, fruto da paranoia e da desinformação. Independentemente da verdade, o caso permanece como símbolo do poder da narrativa e da influência dos mitos modernos. Ao refletir sobre o Experimento Filadélfia, é possível aprender sobre os limites do conhecimento, a importância da transparência científica e os riscos da especulação desenfreada. A história nos lembra que, embora a imaginação seja essencial para o avanço da ciência, ela deve ser acompanhada de rigor, ética e responsabilidade. O fascínio pelo Experimento Filadélfia continua a inspirar discussões sobre o futuro da ciência, os limites da tecnologia e o papel da imaginação na busca pelo desconhecido. Ele desafia cientistas, escritores e pensadores a explorar os limites do possível, sempre com cautela e respeito pelas evidências. No fim das contas, o Experimento Filadélfia é uma história sobre o poder da curiosidade humana, sobre os riscos do desconhecido e sobre a necessidade de buscar respostas, mesmo quando elas parecem impossíveis. Ele nos ensina a questionar, investigar e refletir, sem nunca perder de vista o equilíbrio entre imaginação e realidade. E assim, o Experimento Filadélfia permanece como uma das lendas mais intrigantes do século XX, desafiando gerações a buscar a verdade por trás do mistério, a explorar os limites do conhecimento e a entender o papel da narrativa na construção do imaginário coletivo. Seja como fato, lenda ou metáfora, sua história continuará a inspirar, questionar e fascinar, enquanto houver homens e mulheres dispostos a investigar o desconhecido e a desafiar as fronteiras do possível. Obrigado por assistir ao nosso canal Como Assim? Curiosidades. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever. Comente aqui o que achou e compartilhe com seus amigos. E claro, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Nos vemos no próximo.